Eu não sei se você sabia, mas Deus fez o homem para viver uma vida boa, uma vida satisfatória, uma vida feliz. Como nós poderíamos definir uma vida boa? Uma vida cheia de realizações, de alegrias relacionais com a família, com a esposa, com os filhos, alegria no trabalho, nos relacionamentos com a chefia, o relacionamento com os colegas. Deus nos fez para viver uma vida boa, uma vida sem grandes traumas, sem grandes complicações, uma vida que tenhamos prazer nas coisas mais simples da vida. Deus nos fez para viver assim. Talvez você esteja pensando, será? Será que isso é verdade? Uma vez que eu olho para esse mundo e eu vejo tantas aflições nesse mundo, guerras, cenário internacional marcado por guerras, um cenário nacional marcado por conflitos também, pessoas insanas que invadem escolas, atacam crianças e todo tipo de torpeza relacional que a gente vê nos meios de comunicação e nós próprios atestamos quando nós saímos pela rua. Será? Será que o pastor está trazendo mais uma daquelas loucuras de internet? Será que quer vender alguma coisa, uma ilusão de que esse mundo é maravilhoso, sem estresse, sem problema? Eu reafirmo para você, Deus nos fez para viver uma vida alegre. Deus criou o ser humano para viver uma vida boa. Eu preciso que você assista esse vídeo até o final. Na verdade, essa série, nós vamos desenvolver uma série aqui. Hoje é o nosso primeiro encontro, mas eu preciso que você assista esse vídeo até o final. Pode parar um pouquinho, tomar uma água. Eu mesmo estou com a minha água aqui, né? Nós vamos parando um pouquinho, mas é importante que você assista até o final, que você acompanhe os raciocínios que nós vamos desenvolver aqui, o diálogo que nós vamos ter aqui. É importante que você acompanhe até o final, porque só assim vai fazer sentido aquilo que nós estamos introduzindo aqui. Assista esse vídeo até o final. Se preparem, nós temos muito para falar, muito para meditar e no final nós vamos entender como nós podemos viver esta vida que Deus planejou, que Deus pensou para nós. Você quer viver uma vida boa? Eu também quero. Então eu convido você a acompanhar comigo essa caminhada que nós vamos fazer e que, ora, nós estamos dando aqui início. Ok, como eu dizia, Deus nos fez para viver uma vida boa, uma vida satisfatória, uma vida alegre. Eu diria uma vida plena. Então talvez esteja na sua cabeça já, mas como? Por que não tenho vivido? Eu olho para a minha vida pessoal ou dos meus queridos, pessoas próximas a mim, e eu vejo muitas lutas. Quem sabe você próprio enfrentando problemas na área da saúde. Como a minha vida tem sido boa? Ou como o Senhor nos fez para viver uma vida boa, se eu estou enfrentando problemas na saúde, muitas vezes problemas financeiros, problemas relacionais em vários setores. Deus, de fato, eu quero reafirmar com toda a convicção de minha alma, Deus nos fez para viver uma vida boa. Ocorre que a queda dos nossos primeiros pais, a desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, me refiro, trouxe a nós uma espécie de contaminação, uma pandemia. Há poucos nós vivenciamos essa pandemia e ainda temos aí os sintomas dela,
que infectou várias pessoas. Eu estou falando de uma pandemia em que todos nós fomos infectados. A queda gera uma contaminação do gênero humano que faz com que não apenas nós nos distanciamos de Deus e, consequentemente, da vida que Ele planejou para nós, mas toda a humanidade, todos nós. Então, o que nós verificamos hoje é o desdobramento dessa queda, é o desdobramento desse pecado, é essa contaminação que contamina a nossa vida espiritual e, consequentemente, o nosso viver relacional nesse mundo. Daí então nós podemos entender o grande caos que é viver neste mundo. Daí então nós podemos compreender por que a vida não tem sido boa, não obstante o fato do Senhor ter nos criado para viver esta vida boa. Por conta do pecado e dos desdobramentos que o pecado proporcionou na nossa vida, gerando caos em vários sentidos. Mas sabe, irmãos ou queridos, independentemente disso, eu sei que nem sempre nós conseguiremos nos livrar de todas as aflições pós-queda, pós-desdobramentos da desobediência, pós-realidade do pecado. Nós sempre vamos enfrentar conflitos, dificuldades aqui e acolá, problemas na nossa saúde muitas vezes, ou envolvendo a saúde dos nossos, dificuldades no trabalho, dificuldades para gerir ou sustentar ou satisfazer as nossas necessidades básicas. Enfim, nós sempre vamos enfrentar as dificuldades presentes nesta vida. Isso é fato. Todavia, queridos, a despeito dessa realidade, nós não podemos olhar para essa situação e fundamentar nessa situação a total impossibilidade de viver uma vida no qual nós podemos sim galgar, conquistar, vivenciar, mesmo a despeito dessa realidade que falamos, uma vida boa, uma vida melhor, uma vida possível na presença de Deus, marcado por alegrias, marcado por contentamentos, por satisfação da vida. A palavra de Deus nos diz lá em João 10, que o Senhor veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Ele está se referindo sim à nossa salvação. Não tínhamos vida. A palavra do Senhor nos diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É assim que nós estávamos, e literalmente mortos, uma vez que não havia nenhuma possibilidade de viver para Deus. Então é uma morte, sim. É uma morte no qual nós andamos, nós locomovemos, nós respiramos, nós agimos, nós realizamos uma série de coisas, mas não coisas que de fato possam agradar a Deus. Nós não vivíamos para Deus, nós vivíamos para nós mesmos. Mas o Senhor veio para que tivéssemos vida, e Ele diz, e vida em abundância. Essa vida de abundância prometida com a vinda do Senhor Jesus é uma realidade para nós hoje. É uma realidade para você que experimenta a presença de Deus hoje. E talvez você possa estar pensando, poxa, mas eu tenho já um compromisso com o Senhor Jesus, eu sirvo ao Senhor Jesus, eu vou à igreja, eu participo lá das reuniões juntamente com os meus irmãos, eu assisto às mensagens, eu participo das mensagens, eu acompanho os trabalhos,
do pastor Will, dos outros pastores, dos outros colegas, eu tenho acompanhado. Não obstante a esse acompanhar, muitas vezes eu não percebo essa vida abundante que o Senhor prometeu. Eu preciso viver essa vida abundante. Uma vez que o Senhor veio para gerar esta vida em mim, por que eu não vivo? São questões que nós vamos discorrer aqui. Eu preciso contar com a sua atenção. Eu preciso contar com o foco direcionado aos argumentos que nós vamos aqui, eu e você, compartilhar. Então, eu recomendo muita atenção. Por que eu insisto nisso? Porque a possibilidade de a gente dispersar é grande. Você está aí no seu lar, quem sabe na sala, quem sabe na cozinha, fazendo várias coisas, e aí a gente acaba dando atenção a uma coisa ou outra e acabamos por dispersar, né? Ou então desistimos. Nós precisamos que você siga até o final, acompanhando aqui os raciocínios. Como disse no início, pare um pouco, tome uma água, mas acompanhe os raciocínios, porque nós queremos no final que tudo aquilo que nós estamos compartilhando aqui faça sentido para você, faça sentido para nós e você de fato possa viver uma vida boa, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das aflições. Vamos juntos? Vamos aprender juntos? Vamos meditar juntos? Como nós podemos viver uma vida boa, apesar das dificuldades, apesar da queda, apesar do pecado, apesar desse mundo conturbado que sempre concorre para que não vivamos essa vida boa? Eu quero tratar disso com você. Bom, nessa nossa primeira lição, nós vamos pensar juntos aqui sobre algo que geralmente costuma dificultar muito esse processo de viver uma vida boa. Esse processo de viver uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz, uma vida mais realizada, uma vida mais plena. Nós vamos pensar aqui sobre a realidade das enfermidades, seja de natureza física, emocional ou psicológica, mas a realidade das enfermidades presentes na nossa vida, sabe, são aquelas situações que se apresentam e que diz para nós, olha para a nossa vida, olha dentro dos nossos olhos, né? Assim como você está me olhando aqui agora, as dificuldades, as enfermidades, as dificuldades relacionadas às enfermidades, olha para nós e fala, opa, você não pode viver uma vida boa. Você esqueceu que tem doenças? Você esqueceu que eu estou aqui? Você esqueceu que eu incomodo? Você esqueceu que eu ameaço? Você esqueceu que eu tenho aqui as minhas imposições, né? Para colocar sobre você? Você esqueceu do peso que eu represento nesse universo da vida? Como é que você pode ter uma vida boa se existe a doença, se eu existo? Imagine a doença como um ser pessoal aqui, para que você possa entender. Então, esse ser pessoal que nós estamos aqui dando, essa pessoalidade à doença, ele vem te visitar e diz, olha, você não vai viver não, uma vida boa. Olha só eu aqui, olha só eu presente, olha só a companhia que eu tenho aí, tantas outras coisas, dor de cabeça, várias outras situações, vírus, várias situações complicadas, cirurgias que você tem que fazer, remédios que você tem que tomar, medicamentos que você tem que gastar, recursos e mais recursos que são destinados aí à farmácia ou à saúde ou o pagamento de um plano de saúde. Como é que vai viver uma vida boa se essa realidade das enfermidades, sejam elas físicas ou sejam elas de outra natureza, emocionais, psicológicas, elas estão presentes? Não há como, não há como.
A velhice, né? Geralmente a velhice, a fase mais avançada dos dias, trazem um complexo de dificuldades aí físicas, de problemas, de agendas médicas, de sintomas médicos. E a pessoa já viveu tanto, já trabalhou tanto e agora está na velhice, nessa fase da velhice, enfrentando esses sintomas da velhice, que repercute em alguns aspectos nas enfermidades presentes. Como é que vai viver uma vida boa nesse contexto aí? O jovem mesmo, que tenha mais dificuldades na saúde, como é que vai viver uma vida boa? Então são indagações que sempre surgem na nossa vida. Eu acompanhava outro dia uma reportagem a respeito de um milionário americano. O nome não vou lembrar aqui, mas um milionário americano que ele tem gasto, queridos, cerca de 10 milhões por ano num tratamento experimental que ele pensou, e ele contratou vários profissionais da área médica, vários profissionais que fazem exames e também na área biomédica. Montou na sua casa um verdadeiro arsenal de equipamentos, no qual todos os dias são mapeados as taxações orgânicas, tudo relacionado ao seu organismo ali é mapeado através desses equipamentos, desses exames constantes. Estou dizendo todos os dias, aquela equipe médica está ali trabalhando, propondo um método experimental e é feito um check-up geral da sua condição diária e constatando alguma dificuldade, alguma pequena falha, isso é corrigido com cápsulas e mais cápsulas. Ele toma cerca de 100 cápsulas por dia. O que ele propõe? Qual o objetivo? Retardar o envelhecimento. Não apenas retardar o envelhecimento, mas ele propõe rejuvenescer. Ele tem 45 anos e a proposta, o projeto, o alvo é retornar biologicamente aos 18 anos de idade. Esse é o projeto. Além dessas questões médicas que eu estou colocando, existem várias outras, como, por exemplo, uma rotina pesada de exercícios físicos, proteção de raios solares. Ao entardecer e início da noite, ele coloca uma espécie de óculos especial para proteger de alguns raios indevidos ali que pode prejudicar o seu sono, porque a rotina do sono é milimetricamente planejada. Toda essa atenção, todo esse foco, todo esse investimento milionário visa retardar o envelhecimento e até rejuvenescer. Há algum problema nisso? Talvez o exagero aí. Há um exagero. Talvez tenha alguns problemas, mas o foco é este. Mas está implícito ali um pensamento, de que viver uma vida boa, viver uma vida feliz, viver uma vida de contentamento é algo, talvez esteja implícito isso, é algo restrito apenas à juventude. Uma pessoa de mais idade, uma pessoa mais avançada em dias, ela está impedida talvez de viver uma vida boa. Essa vida só pode ser vivida na juventude, na jovialidade dos dias. E talvez aí resida o grande problema. Porque cada faixa da vida, cada faixa dos dias que você vive, as etapas da sua vida, todas elas concorrem para ser quem você é.
e todas elas têm a beleza da vida. As agruras também, as dificuldades também. É fato, sim, que a idade mais avançada dos dias, a chamada terceira idade, ou a velhice, é fato, é a velhice, né? Às vezes nós usamos esses pleonasmos, essas palavras, como se a velhice fosse um defeito. A velhice mesmo, eu estou avançando para viver esse momento também, né? Então, essa fase da vida tem as suas dificuldades? Sim, é verdade. Tem as complicações da saúde? Sim, é verdade. Mas também tem a sua beleza. Também tem a experiência. Também tem aquilo que você pode vivenciar nesses dias. Você pode viver uma vida contente, feliz, alegre, com alguns dissabores, sim, de cada fase. Os jovens têm os seus dissabores, a vida adulta também tem os seus dissabores, e a velhice também tem os seus dissabores, mas todas as fases da vida, nós sim podemos olhar para isso e, ajudado pelo Senhor e fortalecido pelo Senhor, desenvolvendo uma visão de que Deus tem o melhor para nós, mesmo diante de algumas lutas e adversidades e até enfermidades que porventura você esteja passando. Precisamos olhar para isso, não com um olhar fatalista, mas como algo que faz parte da nossa vida. As enfermidades, elas fazem parte da nossa vida. Eu encontro isso na palavra de Deus. Jó, uma ilustração muito clássica, muito vívida nesse sentido. Jó experimenta várias dificuldades na sua vida. Dentre a gama de dificuldades, o leque de dificuldades que ele enfrenta, está as enfermidades físicas. E Jó experimentou essas dificuldades, essas situações. Ele perdeu a sua saúde física, manteve a sua cognição, né? Porque tem gente que tem a saúde física, mas a sua saúde emocional, a sua saúde psicológica totalmente adoecida. E Jó enfrentou, num dado momento da sua vida, num contexto bem específico, quem sabe nós podemos abordar em outro momento, em outro tema, mas Jó é um exemplo desse. Ele enfrentou dificuldades, ele enfrentou barreiras enormes na sua saúde e um processo complicado de dor, de dificuldades. Davi é um outro contexto aí, é uma outra motivação, mas Davi enfrentou também dificuldades na sua saúde, motivado por um comportamento indevido, motivado por pecados, mas ele sintomatiza isso no seu físico a ponto de ele dizer, olha, envelhecer os meus ossos. Olha só a expressão que ele usa. Situações, e aí eu preciso entrar um pouquinho pelo menos nesse aspecto aí emocional, nesse aspecto psicológico, nesse aspecto emocional. Não é nosso propósito aqui ser técnico nesta área, mas Davi, nesse caso específico que eu estou falando, ele havia pecado, e o pecado trouxe consequências morais, trouxe consequências espirituais para a sua vida, sentiu o peso de Deus, da mão de Deus pesando sobre ele, e ele somatizou isso na sua vida a um nível extremo, a ponto de dizer, olha, os meus ossos envelheceram, eu senti nos meus próprios ossos, eu senti os efeitos dessa enfermidade emocional na minha vida física. É isso, a culpa gera um adoecimento terrível para o corpo, para o organismo. É inimaginável as somatizações que o corpo faz, querido. Desde uma disenteria, tremores, sudorizes, inúmeros sintomas que você pode
evidenciar por conta de aspectos emocionais, psicológicos ou da culpa amedrontando, martirizando o nosso coração. Davi sentiu esse peso das enfermidades ali presente na sua vida. Vários outros, nós podemos falar de Paulo. Paulo, no caso específico de Paulo, tinha um espinho da carne, muito provavelmente era uma enfermidade de origem natural, uma situação natural dessas comuns que acomete as nossas vidas, seja de maneira genética ou que nós contraímos, são enfermidades. Eu quero mostrar para vocês, para nós aqui, que essas enfermidades elas fazem parte da vida do ser humano, independentemente de quem somos. Lembra aqui de Timóteo, há uma recomendação para Timóteo, para que ele tomasse um pouquinho de vinho, para que ele pudesse então fazer uso de uma maneira medicinal para o seu estômago, pressupondo, que Timóteo tinha uma fragilidade física, sabe? Tem pessoas assim, que são mais susceptíveis a enfermidades, têm uma fragilidade maior, outros são mais resistentes. O que eu quero te dizer, queridos, é que a nossa vida é assim. As enfermidades, elas fazem parte da nossa vida. E nós não podemos achar que essa dificuldade ela tenha um peso maior do que a própria dificuldade da saúde em si, ou da enfermidade em si, melhor dizendo. Atribuirmos a enfermidade que nós estamos vivenciando um castigo, por exemplo, um karma que eu tenho que viver, uma cruz que o Senhor colocou, são dificuldades que são próprias desse mundo caído. Nós começamos pelas enfermidades, mas nós vamos tratar de várias consequências dessa vida, desse mundo caído que está posto, e que nós precisamos olhar e entender que enquanto nós estivermos aqui nesta vida, essas dificuldades elas vão nos acompanhar, de um jeito ou de outro. Cabe a nós agora entendermos isso e procurar olhar para essas questões e não permitir que essas dificuldades nos abalem tanto a ponto de roubar de nós as perspectivas de uma vida boa, mesmo a despeito deste ou de outros problemas que nós vamos comentar aqui. E infelizmente, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos enfrentar as dificuldades. Com Deus, buscando a ajuda do Senhor, buscando os meios necessários para o enfrentamento. A ciência, ela tem se evoluído a cada dia. Eu citei no início aqui a experiência desse empresário, que é exagerado, vamos convir. Há de convir que é exagerado, Mas, havendo possibilidades de buscarmos tratamentos, medicamentos, soluções médicas, devemos buscar. E a ciência tem evoluído. E paralelo a isso, viver a vida para Deus, se alegrar na graça de Deus. Foi isso que Paulo experimentou na sua vida. Paulo tinha um espinho na carne e aí ele procura o Senhor: Senhor, me cura, me cura. O Senhor disse: não, a minha graça te basta. O medicamento que o Senhor utilizou na vida de Paulo foi doses homeopáticas da graça de Deus sendo administrada diariamente na sua vida. Imagine isso. Você tem um problema e ele não é solúvel com medicamentos. Na vida tem isso. São situações que você vai ter que fazer um enfrentamento constante. Eu faço uso de alguns medicamentos controlados, todos os dias. Eles não vão me sarar, mas eles me dão uma certa qualidade de vida para que eu possa trabalhar, para que eu possa pregar, para que eu possa fazer o meu trabalho, até o dia que o Senhor falar: filho, vem cá, eu tenho uma coisa para você aqui no céu. É isso que vai acontecer um dia. Até lá nós vamos servindo aqui com alegria, vivendo uma vida boa, com quanto das dificuldades, com quanto das enfermidades. Elas não são nosso dono. Elas não são nosso dono. Até lá, se porventura você vive uma enfermidade, seja congênita, seja adquirida, uma sequela, algumas situações, E você já constatou que não há uma solução imediata, devemos buscar os recursos médicos e esgotar as possibilidades. Mas se você tem um entendimento que
ela não tem uma solução imediata. Então, nós precisamos tomar as doses homeopáticas e diárias da graça de Deus sendo administradas todos os dias na nossa vida. A graça do Senhor também nos basta, assim como bastava para Paulo. Deve bastar também para nós. Viva uma vida boa, conquanto da realidade clínica, médica que você vive. Agora, cabe a nós empenho, dedicação, alimentar-se do Senhor, aquilo que nós pudermos fazer, vamos fazer. Agendar os médicos, tomar os medicamentos, exercícios físicos. Caminho no parque, eu vejo pessoas idosas caminhando, movimentando o seu corpo. E às vezes até, querido, sou envergonhado, porque estou caminhando ali cansado. Vem um senhor, 60, 70 anos, passa por mim, dá um bom dia e vai embora. Eu não consigo acompanhá-lo. Vivendo a vida. Você tem a palavra, tem a Deus, tem os meios de graça. Podemos viver uma vida boa, mesmo diante das adversidades que nós enfrentamos. Se há soluções, nós vamos buscá-las. Se as situações são mais complexas, o Senhor vai administrar na nossa vida doses da sua graça, todos os dias. Senhor, pinga aqui 10 doses, 10 gotas da tua graça sobre a minha vida. Ele pinga. Que Deus abençoe você, que nós possamos caminhar. Deus tem uma vida boa. Ele te criou para viver uma vida boa. Ele te criou para viver uma vida boa. Ele nos criou para viver uma vida boa. O pecado se interviu nisto. A queda de fato trouxe dificuldades. Nós vivemos esses conflitos, nós vivemos essas dificuldades. Mas o Senhor veio para gerar vida. E vida em abundância. E não são as condescendências desta vida que vão ser determinantes da nossa vida para tirar de nós a vida boa que o Senhor quer que vivamos, apesar das aflições desta vida. Então, que o Senhor possa aplicar sobre você, sobre mim, a sua palavra. Nós queremos chamar você ou agendar você para o nosso próximo encontro. Próximo encontro nós vamos falar sobre a culpa. Coloca isso na sua agenda. Nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo, a nossa próxima palestra aqui, nós vamos falar sobre a culpa. A culpa quer tirar de nós a vida boa que o Senhor quer que vivamos. Mas nós vamos aprender juntos aqui a enfrentar essas consequências da culpa que nos ameaça, que nos acusa, sabe? Que nos arremessa contra a parede. A culpa também, assim como a doença, né? Eu coloquei a doença como um ser, eu dei uma pessoalidade para a doença, que chega aqui, olha, você não vai viver uma vida boa não, eu sou a doença, eu estou aqui para lembrar você. Assim também a culpa, imagine a culpa como uma pessoa que senta do seu lado, por que você está se alegrando, hein? Por que você está se alegrando aí? Eu estou aqui, você lembra do que você fez? Você lembra das consequências que você gerou? Ei, eu sou a culpa, não vai viver uma vida boa não, porque eu não vou deixar. Eu te convido você a estar comigo no próximo vídeo e nós vamos trabalhar juntos como enfrentar a culpa e viver uma vida boa. Até lá, que Deus abençoe ricamente a sua vida.